Muito bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos à edição número 392 do seu Acorda Mercado, para você começar a sua quarta-feira muito bem informado. Então, partiu notícias! Ontem o Ibovespa subiu 3,08% e fechou aos 76.358 pontos. O giro financeiro foi de 21,6 bilhões de reais. Foi o segundo dia de alta forte nas bolsas do mundo, sem considerar os Estados Unidos, que foram impulsionados pela queda do número de mortes em países da Europa como a Itália. A boa notícia foi que a China registrou 24 horas sem nenhuma morte por coronavírus. Apesar de o primeiro-ministro britânico, o Boris Johnson, estar hospitalizado com coronavírus na UTI de um hospital londrino, o sentimento é que a Covid-19 entrou agora numa curva declinante por lá. Porém, o petróleo despencou e desanimou os investidores durante o pregão. A instabilidade vem da apreensão dos negociantes sobre duas reuniões em busca de soluções para o derretimento de preços recente da commodity. Só em março, com a guerra de preços e sobre oferta praticada por Arábia Saudita e Rússia, as cotações da referência mundial afundaram 60%, uma oferta grande de petróleo para pouca demanda do mundo por conta dessa crise. A pressão de baixa prevaleceu ainda mais depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos rebaixou as suas estimativas de preço para o petróleo este ano e 2021. Aqui no Brasil, os números do Covid-19 continuam subindo, é claro. Os números de casos confirmados foram para 13.717, enquanto o número de óbitos chegou a 667. Já nos Estados Unidos, o número de mortes já chegou a 12.844, com 398 mil casos confirmados, ou seja, um quarto dos casos do mundo. Apesar dos números, Trump promete novas medidas para os efeitos do coronavírus e assume discurso mais otimista, dizendo que o contágio parece estar chegando ao pico em Nova York. Após o fechamento do pregão na Europa, o Banco Central Europeu anunciou que está relaxando as exigências de garantias para emprestar dinheiro a bancos. A ideia é que mais linhas de créditos possam ser oferecidas aos clientes dos bancos durante a crise, cobrando poucos juros em troca de empresas e cidadãos europeus. O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, anunciou um pacote de 999 bilhões de dólares para reativar a economia japonesa, os bancos centrais estimulando a economia. Entre os indicadores do Brasil, o IBGE divulgou ontem que as vendas do varejo brasileiro em fevereiro cresceram 1,2% na comparação com o mês anterior, acima das expectativas. Esse número foi antes da explosão aí do coronavírus. Um levantamento feito pela Febraban indica que a crise provocada pela epidemia do coronavírus levou 2 milhões de clientes a procurar os 5 maiores bancos do país para renegociar nada mais nada menos que 200 bilhões de reais em empréstimos. O investidor brasileiro ficará atento agora, já de manhã, em uma reunião entre Bolsonaro e Mandetta às 9 horas no Palácio do Planalto, que pode resultar até na demissão do ministro da Saúde. Indo para o Ibovespa, das 73 ações do índice, 58 fecharam no positivo, 12 no negativo e 3 no 0 a 0. As ações da Petrobras subiram 3,99% aos R$ 16,40, novamente na contramão da queda do preço do barril de petróleo, que caiu forte. Já as ações da Vale subiram 1,51% aos R$ 43,78. Os bancos voltaram a subir, puxando o Ibovespa para cima. As ações do Bradesco subiram 3,76%, negociado a R$ 21,82. Do Itaú subiram 3,70%, negociado aos R$ 23,00. Do Santander subiram 3,48%, negociado a R$ 27,36, e do Banco do Brasil subiram 4,70%, negociado aos R$ 29,17. Já as ações do Banco Inter caíram 0,22% pelo segundo dia consecutivo. Já as ações da XP na Nasdaq dispararam 5,54% aos 21,53 dólares. As ações que mais subiram do Ibovespa foram da Edux, disparando 19,31%, seguida pelas ações da BR Distribuidora, subindo 14,96%, e pelas ações da Hapvida, subindo 12,32%.
Já as maiores quedas foram das ações da Suzano, caindo 7,07%, seguida pelas ações da JBS, caindo 5,87%, e Rumo, caindo 5,53%. Marfrig e Klabin fecham aí as 5 piores do Ibovespa. Já na bolsa inteira, na B3, as ações que mais subiram foram da Advanced Digital Health Medicina Preventiva, que disparou mais 35,62%, enquanto a maior queda foram das ações da Cambuci, despencando 11,27% entre os ativos, entre as ações. Teve fundos imobiliários que caíram mais, porém entre as ações a que mais caiu foi Cambuci. A continuidade da melhora do quadro de coronavírus no mundo manteve o viés de recuperação das moedas emergentes. No Brasil, isso significou o segundo dia de queda consecutiva da moeda americana, o que não acontecia desde o último dia 26. Com isso, o dólar recuou 1,30% aos R$ 5,22, já o euro recuou 0,10% a R$ 5,70. Os sinais de um caminho bastante turbulento para a economia brasileira neste ano têm se acumulado e o debate sobre o remédio para amenizar os impactos ganha mais incertezas do que respostas. Muitas pessoas opinando, muitos achismos e nenhuma resposta de qual o melhor caminho. Ontem os juros futuros recuaram em toda a curva a termo, num movimento alinhado ao exterior. Nos trechos de curto prazo, houve ainda a contínua percepção de que a atividade fraca e as expectativas de inflação em queda livre devem levar a novos cortes na taxa Selic meta, mesmo com o viés mais conservador do Banco Central, que acredita que os juros não devem cair mais. Aliás, Roberto Campos Neto. Com isso, o DI em janeiro de 2021 caiu de 3,30% para 3,22%, enquanto o DI em janeiro de 2025 recuou de 7,11% para 6,98%. Indo para o Tesouro Direto, o Tesouro IPCA mais 2026, que não paga cupom, recuou de IPCA mais 3,82% para IPCA mais 3,72%. Já o Tesouro Pré-fixado LTN para 2023 recuou de 5,50% para 5,38%. Na agenda hoje, teremos uma live do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, promovida pelo Credit Suisse, às 10 horas. Lembrando que Campos Neto, como eu falei, defende a manutenção da taxa Selic meta, então vai ser bem interessante essa live e o mercado vai acompanhar com certeza. E às 8 horas será divulgado o IGPM e o IPCS. Os índices acionários em Nova York perderam força na última hora do pregão e terminaram o dia em queda. Apesar dos sinais de desaceleração da pandemia do novo coronavírus em algumas regiões do mundo e da expectativa de novas medidas e estímulos para combater os efeitos da crise econômica, a gente viu os bancos centrais colocando medidas, o cenário ainda é de incerteza elevada, o que, é claro, limita ganhos mais sustentados nas bolsas norte-americanas. Após uma abertura forte em Nova York, com os índices avançando ali na casa dos 4%, os investidores diminuíram o apetite por risco, com a perspectiva ainda incerta para o futuro da economia e da pandemia do coronavírus nos Estados Unidos. Com isso, o Dow Jones recuou 0,12%, o S&P 500 caiu 0,16% e o Nasdaq caiu 0,33%. Já os índices futuros estão com uma leve alta, Dow Jones subindo 0,32%, S&P 500 futuro subindo 0,34% e Nasdaq futuro subindo 0,37%. Indo para as Treasuries, a T-Bill para 3 meses subiu de 0,07% para 0,08%, praticamente de lado. A T-Note para 2 anos recuou de 0,29% para 0,25% e a T-Bond para 30 anos caiu de 1,35% para 1,29%. Na agenda norte-americana, o Fed divulgará a ata da sua última reunião de política monetária às 15 horas. Na Europa, as bolsas abriram em queda, Frankfurt caindo 0,84%, Londres caindo 1,35%, Paris caindo 1,53%, Milão caindo 0,57% e Madrid caindo 1,31%. Na Ásia, as bolsas estão operando em queda também, próximo do fechamento, com exceção da bolsa japonesa. Tóquio está subindo 2,13%, já Xangai, Hong Kong e Seul estão caindo, Xangai 0,47%, Hong Kong 1,61% e Seul 0,50%. O petróleo, como eu falei, fechou em queda, devolvendo os ganhos vistos mais cedo, depois que o Departamento de Energia dos Estados Unidos rebaixou a projeção de preço para o petróleo para este ano e para 2021. O departamento revisou a projeção do WTI
para 29,34 dólares, enquanto o Brent reduziu para 33,04 dólares. Hoje, o Departamento de Energia vai divulgar os dados oficiais de estoques de petróleo dos Estados Unidos para a semana passada. Com isso, com essa revisão, o WTI ontem caiu 9,39%, enquanto o Brent caiu 3,57%, porém, o futuro do petróleo, ou seja, está operando hoje em alta, subindo 1,69% no Brent e 4,49% no WTI. O contrato de ouro OZ 1D recuou 1,67%, enquanto as criptomoedas estão operando com leve alta nas últimas 24 horas. Ali, das 10 maiores moedas digitais do mundo, só 2 estão em queda. Bitcoin subindo 0,41%, Ethereum subindo 0,60% e a Ripple subindo 0,62%. O IFIX subiu 1,86% e a maior alta foi do fundo de investimento imobiliário RBR Alpha Fundo de Fundos, subindo 6,72%. Já a maior queda entre os tradicionais, os fundos imobiliários tradicionais, foi do fundo de investimento imobiliário Anhanguera Educacional, caindo 6,93%. E por hoje é só. Uma ótima quarta-feira e bons negócios. Vejo vocês amanhã. Tchau!